Olá pessoal, Rodrigo novamente com vocês, dando prosseguimento à nossa série de vídeos com os algoritmos e datamine. E como eu comentei com vocês nos últimos vídeos, tá? Eu vou trazer outros tipos de regressão também que existem e que vocês podem empregar no R, tá? Existe algoritmos para esses tipos de regressão que eu vou mostrar para vocês aqui, tá? Eu vou só comentar esses tipos de regressão, não vou mostrar codificação, nada, tá? Eu vou deixar na descrição do vídeo um link de um site na internet, tá? Que contém mais informações e contém também uma codificação simples de como empregar esses tipos de regressão no R, tá? Então quem tiver mais curiosidade, dá uma olhada nesse site que eu deixei de referência, tá? Inclusive, esse material que eu estou trazendo para vocês aqui, tá? Eu peguei lá do site, tá bem? Então, vamos ver esses tipos de regressão, a regressão quantílica, a regressão de Reed, a regressão de laço, a regressão ElasticNet, a regressão de componentes principais, a regressão de mínimos quadrados parciais, a regressão ordinal, a regressão de Poisson, a regressão binomial negativa, a regressão quasi-Poisson e a regressão de Cox, tá bem? Como eu disse bem brevemente, tá? Só uns tópicos sobre cada uma, tá? Então a regressão quantílica, tá? A regressão quantílica é uma expressão de regressão linear e geralmente usamos quando outliers, né, ou alta skew width, tá, e heterocedasticidade existem nos dados, tá bem? Na regressão linear, predizemos a média da variável dependente para determinar variáveis independentes. Como a média não descreve toda a distribuição, a modelagem da média não é uma descrição completa de uma relação entre variáveis dependentes e independentes. Assim, podemos usar a regressão quantílica, que prevê um quantil ou percentil para determinadas variáveis independentes. Tá? A regressão de Reed. Tá? Método de regularização do modelo que tem como principal objetivo suavizar atributos que sejam relacionados uns aos outros e que aumentam o ruído do modelo. Com isso, com a retirada de determinados atributos do modelo, o mesmo converge para um resultado muito mais estável, em que, com a redução desses atributos, a redução em termos de acurácia, né? Saiu errado aqui, tá? Mas é a acurácia do modelo se mantém inalterada. O mecanismo algorítmico que faz isso é através de um mecanismo de penalização que coloca um viés e que vai reduzindo os valores, os betas até não zero. Com isso, os atributos que contribuem menos para o poder preditivo do modelo são levados para uma irrelevância usando o mecanismo de penalização do viés. Tranquilo, pessoal? A regressão de laço. Laço tem os mesmos mecanismos de penalização dos coeficientes com um alto grau de correlação entre si, mas que usa o mecanismo de penalizar os coeficientes de acordo com o seu valor absoluto. Soma dos valores dos estimadores, usando o mecanismo de minimizar o erro quadrático. Isso é feito através da penalização do coeficiente até que o mesmo converja para zero. Tá? Naturalmente vai eliminar o atributo e reduzir a dimensionalidade do modelo. A regressão ElasticNet. A regressão ElasticNet é preferida tanto na regressão de Reed quanto na de laço, quando se está lidando com variáveis independentes altamente correlacionadas. Regressão de componentes principais. O PCR é uma técnica de regressão que é amplamente utilizada quando você tem muitas variáveis independentes ou a multicolinearidade existe em seus dados. Ela está dividida em duas etapas. Então, primeiro, obtendo componentes principais e dois, executando análise de regressão dos componentes principais. As características mais comuns da PCR são
redução da dimensionalidade e remoção da multicolinearidade. Bem, a regressão de mínimos quadrados parciais é uma técnica alternativa de regressão de componentes principais quando você tem variáveis independentes altamente correlacionadas. Também é útil quando há um grande número de variáveis independentes. A regressão ordinal. A regressão ordinal é usada para prever valores ordenados. Em palavras simples, esse tipo de regressão é adequado quando a variável dependente é ordinal por natureza. Exemplo de variáveis ordinais: respostas à pesquisa, escala de 1 a 6, a reação do paciente à dose de um medicamento nenhuma, leve, grave. Tá? Então a gente tem uma relação ordinal. A regressão de Poisson. A regressão de Poisson é usada quando a variável dependente possui dados de contagem. A regressão binomial negativa lida com dados de contagem, parecido com a de Poisson, tá? A questão surge: como é diferente da relação de Poisson? A resposta é negativa. A regressão binomial não assume distribuição de contagem tendo variância igual à sua média, enquanto a regressão de Poisson assume a variância igual à sua média. Quando a variância dos dados de contagem é maior que a contagem média, é um caso de superdispersão. O oposto da afirmação anterior é o caso de subdispersão. A regressão quasi-Poisson é uma alternativa à regressão binomial negativa. Também pode ser usada para dados de contagem superdispersos. Ambos os algoritmos dão resultados semelhantes. Existe diferença na estimativa dos efeitos das covariáveis. A variância de um modelo quasi-Poisson é uma função linear da média, enquanto a variância de um modelo binomial negativo é uma função quadrática da média. E a última que vamos ver aqui, que é a regressão de Cox, tá? Amplamente utilizada para em estudos médicos. Supõe que os riscos sejam proporcionais. Consequentemente, a razão de risco seja constante ao longo do tempo. Isso significa que o efeito da covariável é sempre o mesmo durante todo o período de observação. A suposição de proporcionalidade pode ser verificada por técnicas gráficas e testes estatísticos, e quando violada pode produzir sérios erros de estimativa, comprometendo os resultados e as conclusões do estudo. Tá? Tem bastante estudo sobre essa regressão de Cox, tá? É bem interessante. Sugiro que vocês deem uma olhada nos tipos de regressão, tá? Então aqui eu comentei apenas alguns tipos de regressão, tá? Como eu disse, eu vou deixar no link do vídeo aqui um linkzinho para um site que descreve melhor todos esses tipos de regressão e também tem uma codificação simples de implementação no R, tá? Então quem tiver curiosidade pode dar uma olhadinha lá, tá bem? Então esse vídeo aqui foi mais para apresentar esses outros tipos de regressão aqui, tá? Para quem estiver precisando aí, pode dar uma olhada. E aí vamos encerrando, tá? Então peço quem gostou dá like, se inscreva no canal, ative as notificações, compartilhem, convide os colegas e nos vemos no próximo vídeo, que vamos começar com séries temporais, tá bem? Então até a próxima e valeu!